assim, sua viagem pelo mundo, de Parazinho para o mundo. Um pouco de cada coisa que você viu curioso, que você aprendeu. Agora na Tessalônica. Terra de que dedicou o santo São Paulo, Sim. articulador da igreja, né? O articulador maior da igreja. O instituto onde eu pude fazer o curso, passei a temporada estudando, era a Rua Apóstolo Paulo. Que é maravilha. É uma rua estreitinha, toda torta, e ele subia. Só que ele passou lá, pelo que se sabe, aí umas 3 semanas, não é? Pregando o evangelho e tal. Mas aquilo não foi bem visto pelos judeus e ele terminou saindo de lá às pressas, como saiu de Éfeso. Mas andou fazendo carta. Mas aí fez 2 cartas aos Tessalonicenses, belíssimas, não é? Então, só isso aí marcaria a presença lá. Depois, eu fiquei no hotel chamado ABC, os americanos me perdoem, mas lá tem um hotel chamado ABC, que fica na maior avenida do mundo, a Egnatia, que é uma avenida que começava quando as legiões romanas atravessavam o Adriático e pisavam no que hoje é a Albânia, eles já estavam no continente e seguiam abrindo estrada, passavam em Tessalônica e iam até Constantinopla, não é? Que, enfim, quando o Império foi dividido em Oriente e Ocidente, a estrada já estava formada, as legiões já sabiam por onde andar. E o meu hotel ficava nessa rua. E eu olhava para essa rua, eu tinha um orgulho de ver aquela avenida, não é? De relembrar o Império Romano, aquelas passagens. E, enfim, isso me causava satisfação. Quanto tempo você passou lá? Eu passei um mês. Um mês. E embora se saiba disso, quem estuda história sabe disso, mas eu que me considero um leigo, eu senti algumas coisas diferentes. Por exemplo, quando a gente fala na Grécia dos filósofos, da democracia, da cultura, da ciência, de Péricles e tal. Mas essa democracia é do Monte Olimpo para baixo. Porque você tem a Grécia, essa Grécia ocidental, você tem as ilhas e você tem do Monte Olimpo para cima, que é a Macedônia. É ortodoxa hoje, é bizantina. Então é algo diferente. Aqui você vê uma farmácia em cada rua, lá você vê ou um museu ou uma igreja. Assim. A maioria das pessoas, quando pensa na Grécia, só pensa em Atenas, nas ilhas, Partenon, algumas coisas assim. Então. O Partenon está sendo restaurado. A propósito, eu andei escrevendo um artigo atrevido, quando se estava cobrando tudo da Grécia, dizendo que era fácil pagar, que eu não tinha voz para chegar lá e ser ouvido pelos dirigentes da Grécia. Mas era só que aceitasse uma tese elementar e simples, que era o seguinte: devolvesse o que roubaram da Grécia, dos monumentos históricos que foi roubado, e eles colocariam em licitação a venda e os próprios podiam comprar os grandes museus do mundo. Com isso dava para pagar toda a conta e sobrava muito dinheiro. Era devolver a origem. Helena Mercury, quando foi ministra da Cultura, andou mexendo. Ela todo o tempo que pôde, ela foi. A fachada principal do Partenon está no Museu Britânico. Não é brincadeira. Mas não foi assim, não foi. A Grécia sempre viveu sob dependência de alguém. E o embaixador, o famoso Elgin, negociou tudo isso e levou o que quis, como os franceses levaram também o que quiseram. Do Egito, né? Até aquele obelisco. E lá da Grécia também. Da Grécia o Louvre também. É uma loucura da presença. Exatamente. A Grécia alimenta os grandes museus. Você vai nos Estados Unidos, você vê. Está cheio. Está cheio. Cheio da Grécia. Era só devolver e licitar aquilo ali. O que era deles, então voltava. Então, restaurando o Partenon, e pelo que eu soube, querem deixar como nos tempos de Péricles. O que eu duvido, ele não tem capacidade de restaurar Atena, que era da altura do Partenon, ouro e marfim. Não farão isso jamais. O mundo vai ver só a fachada. Que, aliás, o mundo vive de muita fachada. Vive de muita fachada. Mas outro país que impressionou você, que você teve uma impressão diferente, não. Você é um observador. Você olha com um olho diferente.
Outro país. Olhe, uma das melhores viagens que eu fiz com Valquíria foi ao Peru. É outra civilização. E realmente fiquei encantado, não é com as belezas, eu não vou atrás de ver as belezas, eu vou atrás da história, do sentido, o que aí aquilo quis dizer para a humanidade. Então, realmente, o Peru, onde eu andei, me empolgou. E muitas viagens eu fiz também. Eu não viajo assim para ver coisas bonitas. Eu sempre preparo a viagem, gosto de estudar, de ver e de escrever sobre o que eu vi. Então, por exemplo, a Grécia para mim é número 1. E depois a França, né? É pena não conhecer, No conhecer Peru, muito Peru, da um pouco França. do Peru aqui, está me lembrando a figura de Vargas Llosa, que cada vez Sim, cresce na minha admiração, no meu bem-querer. sim. Um pouquinho do Peru, da sua Olha, visão. primeiro você encontra crianças, adultos, todo mundo fala 3 línguas, não é? Além do espanhol, o Aymara e o Quechua. É comum, não é? O Peru, eles faziam cirurgia no tempo dos Incas e foi dura a lição que Eles fizeram uma estrada de Cusco a Quito. Sim, Para levar o as Equador, coisas, não é brincadeira, porque o né? Império Inca avançava até o Equador também, mas a grande lição que o Peru, da época do descobrimento para cá, é que quando você divide, quando você fragmenta, você enfraquece e você é invadido e você perde. O Peru perdeu pela divisão da briga de 2 irmãos. Foi isso. E então os espanhóis, não preciso recordar, que quem leu qualquer coisa sobre isso sabe, foi o cavalo que o espanhol levou, foi o cachorro, o cão que o espanhol levou, foi a pólvora que foi levada. Isso faz medo, porque eles chegaram como deuses, não é verdade? Onde fragmenta, e eu tenho medo, porque isso não foi só no Peru, isso é histórico, como a história gira em ciclos. Você está vendo a fragmentação que está ocorrendo no mundo de hoje. Eu sei que não é assunto da entrevista, mas a Europa está se fragmentando, estava tão sólida depois da Segunda Guerra, a Inglaterra sai, não é? Os movimentos... Que foi um milagre da construção humana, da criação da União Europeia, não é brincadeira. Tem 3 mil engenheiros trabalhando entre a França e a Suíça num projeto chamado CERN para descobrir o bóson. O bóson, e até já conseguiram alguma coisa. São 3 mil cientistas, inclusive do Brasil, de países mais diversos do mundo. O mundo tem que ser unido, a Europa principalmente. Não, mas olha, um detalhezinho para mostrar a grandeza da Europa como um todo. E quando quiseram arranjar um símbolo musical, Beethoven, resolveram Beethoven Schiller. Quer dizer, uma ode à alegria. A 9ª Sinfonia é o hino nacional da Europa, oficial. Acabou, todo mundo teve que aplaudir, porque não podia ser outro, né? Não podia ser outro. Eu porque era tão poeira que viveu com tantas guerras entre si. Pois é. Irmãos e lutando, né? Não, pois é, e há uma tendência muito forte pelos movimentos que você vê todos os dias. O nazifascismo, o nazismo e o fundamentalismo islâmico, eles estão avançando mais do que a gente imagina. Ou seja, o mundo está começando a viver com medo pela fragmentação. Fragmentou, dividiu, perdeu. Não há outro caminho. E eu acho, hoje, o grande líder mundial, o Papa Francisco, compreende isso. Que é uma maravilha. E até já chegou a admitir, num discurso que fez na Itália, que nós estamos vivendo já uma 3ª guerra mundial. Isso é muito sério. Né? Eu penso que era isso. Agora, que maravilha a sua presença entre nós e no programa Memória Cultural da TV Metropolitana. Eu fico satisfeito. Mas quero dizer que é uma alegria toda a vida que eu encontro, porque você tem aquela história que se diz, a aura sua é boa. Você tem ao redor de si, leva para onde vai, o jeito do homem de boa vontade. Obrigado. Que a propósito, eu falei em Neruda, vou lembrar. Imagine que ele, ateu, cheio de coisa comunista, mas o discurso dele recebendo o título na Academia Sueca, ele
cita os homens de boa vontade. Ele até conclui com os homens de boa vontade, ou seja, praticamente um simples religioso. Era verdadeiro. Que é a grande mensagem do Assis, Natal. uma palavra sua, final aqui desse programa, para, vamos dizer, para os poetas novos. Olha, em primeiro lugar, agradecer o seu convite e dizer numa palavra só aquilo que eu realmente penso ao longo de toda a minha vida. Eu não tenho nada a reclamar, eu só tenho a agradecer. Eu não compro a vida para mim já chega, já surge como um dom, uma graça divina. Eu querer mais do que eu já vivi seria egoísmo, então eu me entrego às mãos de Deus. Meus amigos, voltem sempre ao nosso programa.